Então, hoje nós vamos ver o capítulo 21 do Lamrim Chenmo. Nesse capítulo 21, Tsongkhapa vai falar dos 12 elos do surgimento dependente. Nos capítulos anteriores, a gente viu um pouco sobre o que é o sofrimento na concepção da filosofia budista, sobre a natureza do sofrimento. Lembrando que a palavra sofrimento é uma tradução possível do termo sânscrito dukkha, que aqui não é só o sofrimento como a gente conhece no senso comum, inclui esse tipo de sofrimento também, o sofrimento emocional, o sofrimento físico, causado por doenças, por dores físicas, etc., mas também inclui o sofrimento existencial, o sofrimento de estar aprisionado a mecanismos mentais, a mecanismos existenciais, uma tendência existencial que nos faz renascer compulsoriamente. É uma pulsão de renascimento. Então, nós compulsoriamente renascemos no samsara. E o que é o samsara? O samsara é o que surge devido a esses 12 elos. Esses 12 elos do surgimento dependente, eles fazem com que a gente fique girando nessa roda, nascendo, envelhecendo, morrendo e renascendo de novo. Né? Algumas pessoas vão conhecer, ao invés de conhecer o termo renascimento, talvez possam ser mais familiarizadas com o termo reencarnação. O budismo prefere usar a palavra renascimento ao invés de reencarnação, porque às vezes reencarnação dá a ideia de que o que reencarna é a mesma personalidade, né? E no budismo não é bem assim. Aí entra em toda uma discussão complexa sobre o que é a alma, que não vale a pena a gente entrar aqui agora, o que seria a alma na concepção budista, mas há um fluxo mental, há uma mente, que é isso que falamos, que renasce no budismo, que passa de vida em vida, e conforme vai adotando uma nova vida, uma nova personalidade surge de acordo com o karma pregresso, de acordo com as condições presentes em que ela nasce, de acordo com o ambiente, de acordo com as companhias, que essa pessoa vai ter, que esse ser vai ter ao longo de sua vida. Então, esse processo é um processo compulsório, justamente devido ao poder das aflições, das perturbações mentais, chamadas de kleshavaranas. E essas perturbações mentais, elas causam em nós um senso de apego, um senso de desejo pelas experiências dos sentidos, um senso de apego àquilo que eu chamo de eu, a essa personalidade que quer ser adulada, quer ser agradada, quer ter sempre boas sensações e quer se afastar de tudo aquilo que seria uma sensação ruim. Então, devido a isso, a gente fica nesse processo infindável. E a proposta aqui do caminho budista é nos ensinar a se libertar desse processo. Então, a base aqui de tudo que a gente vê no Lamrim Chenmo, nesse texto sobre o caminho graduado, é um processo gradual de descondicionamento do samsara, da existência condicionada pelas aflições, da existência condicionada pelo sofrimento, da existência condicionada pelo senso de separatividade, pelo desejo por sensações ditadas, né, sensações que são impostas pelos nossos órgãos dos sentidos e que nos impedem de ver que existem outras realidades muito além do que os nossos sentidos experimentam. Então, a gente vai entrar agora aqui no capítulo Tsongkhapa, Lamrim Chenmo, capítulo 21, os 12 elos do surgimento dependente. Essa palavra elo, lembrando, né, que aqui na imagem está Tsongkhapa, para quem está chegando pela primeira vez aqui no centro, com um gorro amarelo, né, um traço distintivo da escola Gelugpa. Ele foi um grande reformador no Tibete, porque as outras escolas estavam adotando visões filosóficas que contradiziam a filosofia original presente nos sutras Mahayana, né, nos sutras budistas de séculos anteriores. Então, Tsongkhapa reforma o budismo no Tibete, lá no século XIV. Ele monta essa escola. A escola Gelugpa seria a escola dos amantes da virtude, mas também eles são chamados de os amantes da virtude, mas também são chamados de a escola dos gorros amarelos, porque vai ser um traço distintivo, o amarelo representando a sabedoria do Buda, representando a cor do Dharma, né, do ensinamento do Buda.
Então ele está com o manto amarelo, gorro amarelo, e ele aqui está com seus dois principais discípulos, Yaltsab e Drub, que depois foram seus sucessores, né? Mais adiante, pretendo cobrir isso com mais cuidado, essa parte mais histórica do budismo, e principalmente a parte mais histórica da escola Gelugpa. Então, vamos ver aqui o texto, Tsongkhapa, Lamrim Chenmo, capítulo 21, os 12 elos do surgimento dependente. Quais são esses 12 elos? Esses 12 elos é o que a gente chama de Nidana. Nidana pode significar laço, pode significar elo, pode significar aquilo que de alguma forma segura, que amarra. Então essa palavra é um termo técnico que a gente vai ver no budismo, né? E esses elos, eles surgem um na dependência do outro, justamente porque eles estão amarrados entre si. É o mecanismo de cognição que faz com que a gente fique aprisionado ao samsara. E por que a origem dependente? Porque exatamente como o surgimento daquilo que a gente chama de eu e daquilo que vai ficar renascendo, iludido por essa noção de que nós temos uma existência separada, de que nós temos uma essência separada, né? A heresia da separatividade, como diz o texto A Voz do Silêncio, esses nidanas, eles são, digamos, os mecanismos responsáveis por isso, e que na dependência deles surge isso que eu chamo de um eu. E aqui a gente tem essa imagem, uma imagem muito clássica do budismo. Essa imagem, ela às vezes tem algumas variações, dependendo da escola, dependendo da época, mas é a imagem da roda do samsara. Então aqui nós vemos essa roda, e nós vamos ver cada um desses 12 elos da existência condicionada. Né? A imagem não está muito nítida, então vou tentar fazer o melhor aqui para a gente consiga aproveitar essa imagem. E mais adiante, então, a gente vai entrar propriamente no capítulo, e aí que Tsongkhapa vai detalhar melhor, né? Quais são esses 12 nidanas, qual o significado desses 12 nidanas. O primeiro ponto aqui que a gente tem, primeiro a gente tem o Senhor da Morte, Yama, que ele está aqui mordendo essa roda, que é um traço do samsara, que é a impermanência. Quer dizer que nesse mecanismo, a impermanência está sempre presente, a morte está sempre presente. Né? Nós não temos poder sobre a nossa própria morte. Em algum momento ela vai vir, quando nós não esperamos, quando nós provavelmente não estaremos buscando nem desejando essa morte, mas ela vai vir. E aí nós vamos ser jogados num estado intermediário, né, que aí textos budistas vão dizer que é um estado como um sonho. Teosofia também tem uma linguagem razoavelmente parecida em alguns aspectos, diferente em outros. Também depois é algo que vale a pena a gente retomar. Mas a partir daí que a pessoa é jogada nesse estado intermediário, ou melhor, o ser é jogado, né? Não são só os seres humanos que passam por isso, como a gente vai ver aqui nos diferentes reinos. A partir daí, ele passa por esse estado intermediário, que é como um sonho, e depois, pela força do seu karma, ele vai renascer numa determinada condição, num determinado reino. Então, a gente vai ver aqui que tem o Senhor da Morte sempre à espreita, porque essa roda da existência é condicionada pelo sofrimento. E aqui nós temos os 12 nidanas, na primeira parte da roda, nessa parte mais externa, próxima aqui dos dentes do Senhor da Morte. Quais são esses 12 elos que nos mantêm presos a esse processo, que nos mantém presos à existência condicionada? Então, o primeiro ponto que a gente tem, né, e aqui eu listei em sânscrito, mas a gente vai ver melhor como a gente pode traduzir esses termos para o português mais adiante, nos próximos slides. O primeiro ponto é a vidya. O Buda falou em 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é de que existe sofrimento. A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem uma causa. A terceira nobre verdade é que o sofrimento ele pode cessar. E a quarta nobre verdade é que há um caminho que leva para a cessação do sofrimento. Há um caminho de desenvolvimento das virtudes e busca da sabedoria e da compreensão acerca da realidade, da cognição correta, cognição válida
da reta percepção, que pode fazer com que, então, a gente consiga se libertar desse ciclo vicioso ao qual nós estamos presos. E isso é um antídoto. Isso é um antídoto para a vidya, que é a segunda nobre verdade, que é a causa do sofrimento. Vidya, em sânscrito, significa sabedoria. A vidya é a não sabedoria, é a ausência de sabedoria, a não visão, uma visão que não é reta, que não vê as coisas como elas realmente são. Então, o primeiro ponto que nós vemos nessa imagem, e aqui a gente pode ver, vocês podem ver que tem esses dois caninos aqui do Senhor da Morte, e aqui no canto direito tem um homem cego que está tateando um pouco, né? Ele anda com uma bengala, e esse homem cego representa esse estado, representa a ignorância, representa essa ignorância que não vê a realidade tal como ela é. Essa ignorância que nos faz achar que esse eu, isso que eu chamo de eu, existo separadamente. É a ignorância da separatividade. O eu ele existe em termos relativos, mas ele existe na multiplicidade em relação com o outro. Né? Isso que a gente chama de eu, de personalidade, não é uma essência nossa, não é algo indestrutível. Há algo indestrutível dentro de nós. Há uma natureza iluminada indestrutível dentro de nós. Mas essa natureza não é exatamente individual. Mas ela se manifesta na multiplicidade, né? Ela é a base para todas as existências individuais que só podem existir nesse campo da relatividade. Mas como a gente não consegue ainda perceber a luminosidade natural que existe, a clara luz radiante, natural, indestrutível, que existe em nosso coração, o diamante indestrutível, que é a base de tudo e que está presente em todos os seres, que em outras linguagens, na linguagem teosófica, a gente vai chamar de Atman ou Atma Budi. Como a gente não percebe isso, então a gente se volta para o mundo externo, para o mundo das sensações, para o mundo das percepções ditadas pelos nossos sentidos, para o mundo das percepções ditadas por esse senso de um eu que surge a partir da interação do nosso pensamento, da nossa mente mais concreta, com os nossos 5 sentidos interpretando o mundo. Então, a vidya é essa ignorância de achar que temos um eu inerentemente existente. E é representada aqui na imagem por um homem cego. Essa imagem a gente pode pensar que ela é como um relógio. Então a gente vai descer à esquerda, e aí descendo aqui, a gente vai chegar no próximo ponto, que é uma pessoa construindo vasos. Descendo à direita, desculpe. Né? Então é como, imagine um ponteiro que a gente está vendo aqui. A gente tem o homem cego, aí agora a gente tem, descendo à direita, tem aqui uma pessoa que está construindo um vaso de argila. Essa pessoa, ela representa algo que em sânscrito a gente chama de samskara, que são as nossas tendências. As tendências que a gente constrói a partir desse senso de eu, que é uma visão errônea, né? Esse senso de que existimos separadamente, de que temos uma essência individual, e de que essa essência ela constituiria até mesmo, né, um ser divino individual dentro de nós, é uma alma que ao mesmo tempo é uma personalidade, e por isso que o budismo no Ocidente em geral não vai gostar muito desse termo alma, porque no Ocidente, na tradição cristã atual, né, se a gente voltar lá para os cristãos antigos, é um pouco diferente, para os cristãos primitivos é um pouquinho diferente, mas no cristianismo ortodoxo atual, alma virou um sinônimo de uma personalidade. É igual à nossa personalidade. É um eu indestrutível. Então, como o budismo não gosta muito dessa linguagem, porque essa linguagem é um fruto de avidya, de eu achar que em mim eu tenho esse super-eu, que em mim eu tenho essa personalidade que é divina dentro de mim. Há o divino dentro de mim, mas, como eu falei, ele não é individual. Mas por eu achar que eu tenho esse Atman, que seria um Atman pessoal, um Atman individual,
E por eu confundir, então, o Atman com a mente, né? A mente, sim, ela existe individualmente, ela existe no campo do relativo. Por eu confundir as duas coisas, eu começo a inflar esse eu cada vez mais. E eu começo a interpretar o mundo de acordo com as lentes desse eu, e eu vou gerando tendências, e vou construindo toda uma realidade, vou projetando toda uma realidade a partir da minha interação com o mundo, mas sempre com esse filtro desse eu, que está projetando uma realidade que não é exatamente aquilo que é. E aí vai se apegando, vai tendo aversões, vai tendo amor, ódio, etc. E aí vai formando essas tendências, vai construindo esses vasos, vai construindo esses ídolos, vai construindo essas esculturas que vão ficar impressas em nossa mente. O samskara está muito ligado, então, aos nossos pensamentos. O samskara está muito ligado às nossas ações também. Aquela energia que a gente joga de acordo com a forma que a gente direciona a nossa mente. E aí, conforme a gente vai direcionando a nossa mente, a gente vai gerando cada vez mais karma, vai jogando cada vez mais energia numa direção, né? A gente vai ver melhor a parte do karma mais adiante. E aí, a partir daí, a gente está coletando essas sementes, está gerando essas tendências. Então, gerando essas tendências, a gente vai colorindo a nossa mente com elas. E a gente vai pulando de galho em galho, que é a imagem que tem logo abaixo dessa pessoa. Estamos ainda no canto direito aqui, dessa roda mais externa, que seria um macaco. É um macaco que pula de galho em galho. Esse macaco que pula de galho em galho, ele representa a nossa consciência, representa a nossa mente que, devido a essas tendências kármicas, que tem como base a vidya, que tem como base a ilusão, a ignorância acerca da realidade, acerca da real natureza do eu, né? Essa mente que está contaminada pela separatividade, pelo senso de separatividade. Devido a isso, então, esse macaco ele vai ficar se guiando pelas tendências que ele cria, pelas tendências com as quais ele se envolve, e aí ele vai pular de uma vida para outra compulsoriamente. E a gente pode até observar a nossa mente também no nosso dia a dia, né? Nossa mente está sempre pulando toda hora para... É como uma criança, que a todo momento está atrás de um brinquedo novo. A todo momento a nossa atenção ela está dispersa. E é basicamente isso. O samsara ele é um grande estado de atenção dispersa. Ao invés de a gente estar com a atenção reta, com a atenção realmente nas coisas iluminadas, nas coisas virtuosas, a gente se volta para tudo aquilo que reforça os nossos vícios e que reforça o nosso aprisionamento. E sempre querendo pular de mais experiências, querer ter mais e mais experiências, acumular cada vez mais experiências. Aí por isso, então, que essa consciência nessa relação, né, sujeito-objeto, nessa relação com o mundo, com os que um termo técnico no budismo, os fenômenos do mundo, né, as coisas do mundo, nessa relação ela vai sempre buscar mais e mais. Então vai sempre pular de galho em galho, tanto nessa vida, e aí vai pular para uma próxima vida, né? O karma impulsiona. Como eu falei, é uma pulsão. Processo compulsório e compulsivo até que a pessoa se liberte desse processo. Aí depois disso, nós temos quarta imagem aqui, na verdade, né? A terceira, então, é o samskara, que é o macaquinho. Aí temos a quarta imagem, que é a namarupa, que é um barco com pessoas. Como esse macaquinho está sempre pulando, ele quer renascer, ele quer voltar sempre a ter experiências, então ele vai nascer num corpo dotado de sentidos. Todos os reinos, né? Aqui a gente usa como referência o reino humano, mas todos esses reinos que estão aqui representados vão ter seres que vão ter algum tipo de corpo e vão ter faculdades sensórias. E a partir dessas faculdades sensórias, eles vão ser experienciadores do mundo e vão dar nomes às coisas, né? Vão pensar sobre as coisas e pensando sobre as coisas vão envolver a sua mente com as coisas, com os fenômenos. Então, essa é a faculdade de Namarupa. E por que é um barco? Porque exatamente esse é o veículo que nós temos para cruzar o oceano do samsara.
E muitos textos realmente vão falar isso, né? O nosso corpo, ele é esse barco. A gente pode ficar como um náufrago, né? Pode ficar à deriva, perdido no oceano, ou a gente pode, de fato, tentar cruzá-lo de maneira virtuosa para chegar a outra margem, que é o nirvana, para sair desse oceano. Após essa imagem do barco, nós temos essa casa, que tem 6 janelas, Sadayatana, que é o quinto ponto aqui, que é uma casa de 6 janelas. Por que são 6 janelas? Porque agora que eu tenho um corpo, eu tenho uma base, eu tenho os órgãos dos sentidos. E tendo esses órgãos dos sentidos, eu posso sentir as coisas. Sadayatana significa os 6 sentidos, ou os 6 órgãos dos sentidos, as 6 bases sensórias. O budismo vai falar em 6 sentidos, não só em 5. Né? Geralmente a gente pensa nos 5 sentidos usuais, que é o paladar, o olfato, o tato, a audição. Tem esses sentidos típicos, que a gente conhece normalmente, mas tem o sexto sentido, né, a visão também, estava me esquecendo, mas tem o sexto sentido, que é o pensamento, que é a mente pensante. É o que às vezes na linguagem teosófica a gente vai chamar de mente concreta, que em sânscrito é a palavra manas. Então esse órgão sensório que ele é necessário para dar sentido para essas experiências que os outros 5 sentidos têm com os objetos do mundo, têm com os fenômenos, têm com os outros seres, com as outras pessoas na nossa encarnação, na nossa vida no samsara. Então, a gente precisa do pensamento e dos sentidos atuando juntos. Então aqui a gente tem as bases das nossas experiências samsáricas, das nossas experiências condicionadas. Até o quinto ponto, então nós temos a ignorância, né, que é essa tendência. Não é culpa nossa, surgiu assim, né, o ser humano surgiu assim, aí tem a ver com o processo de emanação cósmica, etc. E conforme a gente está num mundo chamado de mundo do desejo, e a cosmologia budista, ela vai falar em 3 mundos principais. Aqui, mundo, não estou falando de planeta, eu estou falando de esferas da existência. E essas esferas da existência, né, que são cósmicas, supracósmicas, elas abarcam esses 3 estados, que é Arupadhatu, o mundo sem forma, que é um mundo sutilíssimo, sem nenhuma forma. É um mundo de total abstração. Tem Rupadhatu, que é o mundo da forma. O mundo das formas puras, né? São formas mais sutis que as nossas. Às vezes isso é traduzido como o mundo das formas puras. E tem o Kamadato, que é o mundo das sensações. E nós estamos no mundo das sensações. No mundo em que, mesmo os devas, as classes de seres, às vezes traduzidos como deuses, traduzidos como anjos, mas que em sânscrito a gente chama de devas, mesmo as classes de seres que vivem no Kamadato, nesse mundo dos sentidos, essas classes também elas vão ser muito guiadas pelas experiências sensórias. É claro que Kama, às vezes a gente associa muito por causa da literatura teosófica somente aquele instinto mais baixo, né? Mas Kama, nos seus estados mais elevados, também representa já um desejo purificado, um desejo pelo bem, um desejo para justamente se voltar para o alto, um desejo para beneficiar os demais seres, um desejo para amar a todos os seres incondicionalmente. Então isso também está relacionado à Kama. É uma energia que está ligada, inclusive, a um Dhyani Buda Amitabha. Aí já entra em várias questões mais complexas da cosmogonia, da cosmologia budista, né? Mas a cosmologia budista vai ter esses 3 reinos. Arupadhatu, o mundo sem forma, que é um mundo sutilíssimo. Tem Rupadhatu, o mundo da forma. E tem o Kamadhatu, que é o mundo das sensações. Ou às vezes chamado também de mundo do desejo. Conforme o cosmos vai se manifestando, isso é explicado por uma classe de textos budistas, Mahayana, chamados textos Abhidharma, alguns tratados vão falar sobre isso. Conforme o cosmos vai se manifestando, é como se do Rupadhatu vai emanando
uma força, né, vai emanando uma vida, que essa vida vai passando por diferentes estados, né? Todos esses mundos, eles têm diferentes reinos, tem muitos reinos dentro desses mundos, e aí vai chegando, vai se afastando cada vez mais desse mundo mais abstrato, aí chega no mundo do Rupa-Dhatu, que é o mundo dessas formas mais puras, e aí vai chegando no mundo dos sentidos, que já é um mundo em que a gente até tem reinos que são mais sutis que o nosso reino humano, mas ainda assim já não é mais tão sutil quanto o reino das formas puras. E aí vai chegando no reino humano e vai chegando em reinos que estão ainda abaixo do nosso reino humano, como os animais, como reinos ainda mais pesados, né, em que a força dos sentidos vai ficando cada vez maior e a gente fica cada vez mais desconectado da nossa natureza luminosa. Para quem está acompanhando também os estudos de terça-feira, para quem já leu platonismo, neoplatonismo, dá para fazer muitos paralelos interessantes com isso que a gente vê na cosmologia budista mahayana e com o que a gente vê na cosmologia dos filósofos gregos também. Então, essa roda do samsara que a gente vê aqui, ela representa o Kamadato. Aqui está falando desses reinos do mundo sensório, do mundo das sensações, do mundo em que o princípio Kama é bem poderoso. E nesse mundo, então, a gente vai ter essas bases que vão fazer com que a gente tenha um senso de separatividade maior do que nos outros mundos mais sutis, como o Urupadatu, como o mundo da forma, ou como o mundo sem forma, né, que já é um mundo sutilíssimo e muito mais espiritual, muito mais divino que o nosso mundo. Então, a vidya, são os caras, Vijnana, essa consciência dual, essa consciência sujeito-objeto, que serve de base para a faculdade de Namarupa, para a faculdade de poder nomear as coisas, para a faculdade de poder se delimitar como um corpo, que serve de base para os 6 sentidos, né, os 5 sentidos, atuando com a faculdade que está ligada a Vijnana, que é Manas, que é essa faculdade do pensamento, essa faculdade da mente mais concreta. E a partir daí tem Sparsha, que aqui na imagem, agora a gente já está quase se aproximando do centro, mais embaixo, né, bem embaixo, representa um casal em contato sexual. E aqui é o simbolismo que a gente vai ter quando a gente entra em contato com algum objeto. Quando a gente entra em contato com um objeto, a gente tem uma sensação. É quase como se a nossa mente, ela de alguma forma, ela se identifica com aquele objeto. Seja tendo uma atração, ou seja tendo uma repulsão com aquele objeto, né, com as experiências do mundo, com os fenômenos, com outros seres, com outras pessoas. Então, a partir do contato, vem uma sensação. E essa sensação ela é representada por Vedana, que é um homem com o olho flechado, que também é a imagem que está aqui bem embaixo. Agora a gente está indo para o canto mais esquerdo dessa roda. E aqui a gente tem então esse homem que está com o rosto flechado. Por que ele está com o rosto flechado? Porque a partir dessas sensações e aí as percepções que advêm disso, a gente fica cego. A gente fica cego por esse poder, por todo esse mecanismo que a gente viu aqui. A nossa mente se envolve com tal força, é envolvida com tal força com isso, que a gente não consegue perceber as coisas como elas são. E aí a gente fica cada vez mais dependente das sensações. Aí depois tem Trishna, que em Pali é a palavra Tanya, mas em sânscrito a gente chama de Trishna, que é um homem com uma bebida. Porque a partir dessas sensações que a gente tem, dessas experiências que a gente tem do contato e as sensações que advêm do contato, a gente tem sede, a gente anseia em ter mais experiências. E por isso que tem um homem aqui tomando uma bebida, aqui no canto esquerdo, né? Não dá para ver muito bem aqui na imagem, né? Mas ele está com um copo tomando uma bebida. E aí quando a gente sobe, tem o Padana, que é o macaco com uma fruta, porque a gente tem um anseio
E a gente tem esse apego que surge, né? A gente quer cada vez mais. A gente tem a sede pelas experiências e a gente começa a se apegar por essas experiências. Então é um macaco que está atrás do fruto e que sente prazer em comer esse fruto. Então é essa insaciabilidade do apego que advém dessa sede, essa sede insaciável, samsárica. E aí acima dele nós temos essa mulher grávida. Como nós temos apego, né, nós geramos apego à nossa existência condicionada, às sensações que ela nos fornece, enquanto nós estamos aqui como experienciadores do samsara, a gente vai querer renascer. Então, tem essa mulher que representa Bhava, que é o 10º elo, o 10º nidana, da origem dependente, do surgimento dependente do eu e dos fenômenos condicionados no samsara, do surgimento dependente do samsara. Então, essa mulher grávida, ela representa justamente essa pulsão, essa vontade de vir a ser, esse potencial de querer nascer. A gente é impulsionado. Como eu falei, não é exatamente uma vontade muito voluntária, né? Não é porque a gente tem escolha, mas é porque a gente é realmente empurrado para isso. E aí, a gente vai ter depois uma mulher num parto, que aqui é jati, é o nascimento. É o 11º nidana, que é o nascimento. A pessoa renasceu no samsara, tendo todo esse mecanismo aqui que a gente viu por base, todos os outros elos por base que fazem com que ela seja impulsionada ao novo nascimento. E por fim, a gente tem Jaramarana, o 12º Nidana, que representa uma pessoa idosa com fardo, aqui no canto esquerdo da tela, né, próximo do canino esquerdo, que é essa pessoa que já está meio corcunda, uma pessoa que está envelhecendo e que está prestes a morrer. Mas, né, a morte não é o fim. Não é o fim desse processo, porque como a vidya continua aqui, do lado, né, a vidya continua sendo a base de tudo isso, o senso de separatividade que causa todo esse processo, ele continua lá, então essa roda ela vai se repetindo indefinidamente. E ela vai passando pelos 6 reinos, pelos 6 diferentes reinos do Kamadato. A gente vê quais são esses reinos aqui, né? Então, aqui tem o reino dos Devas, logo aqui abaixo, nesse canto superior, tem o reino dos Devas, que aí vai ter palácios, esse palácio com diferentes andares representa os diferentes reinos celestiais que existem no Kamadato, no mundo das sensações, como eu falei, ainda há reinos sutis nesse mundo sensório, né, nesse mundo do desejo em Kamadato, mas que ainda não são tão sutis quanto os mundos e os deuses que existem no Rupadato, que já é um mundo ainda mais elevado, um mundo ainda mais o mundo das formas puras. E aí a gente tem o reino dos semideuses, que seria uma classe, né? São chamados de asuras. Os deuses é uma tradução para deva, e os semideuses seria a tradução para asura, que já seria uma classe de divindades menores, né? De seres que não têm o mesmo status desses devas aqui, e eles têm inveja e vivem em guerra com os devas, vivem tentando tomar o poder desses devas, atrapalhar o trabalho desses devas. A gente tem o reino dos animais, que é um reino então que o princípio do instinto vai ser muito forte, né, e que vai ter muito sofrimento, porque os animais eles não têm o mesmo poder da mente concreta, eles não têm o pensamento que é necessário, a faculdade do pensamento que é necessário para que a gente reflita, que ao mesmo tempo é o que pode nos aprisionar no samsara, mas também é o que pode fazer com que a gente reflita e pense, opa, peraí, tem alguma coisa errada nesse processo, tá hora de tentar me libertar. Então, nos animais, esse quinto princípio, né, na linguagem teosófica, manas, está atrofiado ainda. Da mesma forma que Budi está atrofiado em nós. E o princípio Kama, nos animais, ele é muito mais poderoso do que em nós. E ele se revela como um instinto, né, o instinto da sobrevivência. Nós temos o inferno, ou
os vários reinos infernais, né? O budismo vai falar em vários diferentes tipos de infernos, infernos frios, infernos quentes, que já seriam reinos ainda mais densos, ainda mais pesados em termos de vibração. É claro que a gente não percebe esses reinos, então não é que materialmente a gente consiga percebê-los, mas em termos de vibração, eles são reinos muito mais pesados, em que há o sofrimento extremo. Então são seres que caíram nesses reinos devido, né, a um mau karma absurdo, devido a iniquidades, e vão passar por esses diferentes ciclos dos infernos. E esses reinos infernais, eles lembram muito as descrições que a gente vê na Divina Comédia do Dante, por exemplo. Que a gente vê isso em outras tradições. Isso não é uma coisa só budista na Índia, né? O hinduísmo também vai falar desses reinos, Naraka, esses diferentes reinos infernais que existem. Tem o reino dos pretas, que são os fantasmas famintos, que não são exatamente seres dos infernos, mas são seres que vivem sempre no estado de compulsão, que buscam sempre um alimento que os destrói. Eles têm sempre uma sede, mas quando eles tomam a água, ela queima. Quando eles comem o alimento queima e eles vomitam e ficam sempre nesse estado de compulsão, de vício extremo. E tem o reino dos seres humanos, que está aqui, e que é o único reino em que é possível se tornar um Buda. E a gente pode ver o Buda aqui, acima. O Buda está fora de tudo isso. O Buda é aquele que se libertou disso aqui. Ele já está fora aqui desses reinos do Kamadato, do mundo das sensações, do mundo do desejo, e ele se libertou do samsara, ele se libertou da existência condicionada. E ele aponta para uma lua cheia, né? A lua cheia representando essa luz da esperança. Como eu já falei em outras reuniões, né, a lua cheia, ela muitas vezes é usada para simbolizar a lua na filosofia budista. Então, desculpa, a lua cheia é usada para simbolizar a mente. Então, quando a nossa mente ela está preenchida de luz, ela está iluminada, é como a lua cheia que reflete totalmente a luz do sol. Então, o Buda é aquela esperança, e só o ser humano. E por que só o ser humano nesses reinos aqui ele consegue se libertar? Porque os deuses não conseguem, embora o reino dos deuses seja considerado um reino positivo, auspicioso, porque os deuses não vão ter a mesma mente concreta que a gente tem desenvolvida. Né? Eles têm uma existência mais sutil que a nossa, mas eles não têm o mesmo poder sobre o pensamento, o mesmo poder sobre a reflexão, sobre a análise da realidade que nós temos e que é essencial para que a gente consiga transformar o nosso fluxo mental, para que a gente consiga transformar a nossa mente. A meditação budista não é só silenciar ou acalmar a mente. É também um processo de análise, para que se alcance a sabedoria e se alcance a reta compreensão, a reta visão. E aqui nós temos, nesse círculo mais central, os 3 venenos, que também estão relacionados com todo esse processo aqui dos kleshas. Então nós temos um porco. O porco está relacionado com justamente o que às vezes é chamado de modo de confusão, que tem relação com a vidya, às vezes é mais relacionado com uma outra palavra chamada morra, uma palavra sânscrita, né? Não é o morra em português, que é justamente esse estado de mente iludida, esse estado de mente confusa, que não consegue perceber que, assim como um porco, que ele gosta de ficar na lama, na sujeira e se diverte com isso, a gente também está aqui se divertindo nas confusões do samsara e está achando ótimo. Então, por isso que ele representa esse modo de confusão. E aí tem uma cobra, né? A serpente no budismo, muitas vezes ela é uma representante da sabedoria, mas também pode ser há serpentes e serpentes, né? Há dragões e dragões no budismo, aos dragões da sabedoria e aos dragões da ignorância. E essa serpente aqui, ela representa a raiva, ela representa o ódio, o ressentimento, porque a serpente ela ataca fácil, ela pica fácil quando alguém encosta nela, né? Ela é muito arisca. Então representa esse poder da repulsão, da aversão, que gera raiva, gera ressentimento, gera ódio. E o cisne, que ele é belo, né? Às vezes é traduzido como cisne, às vezes como um pavão. Também se fala que seria uma outra ave que só há na Índia mesmo. Então a gente pode pensar mas pensar numa ave bela, uma
Mahvibela, que representa a ilusão pelas belezas do samsara, o apego às coisas belas do samsara, o apego às sensações do samsara, as boas sensações, as sensações prazerosas do samsara. Então, tudo isso aqui, esses três aqui são os chamados três venenos que estão também presentes em nossa mente e que estão ligados à avidya, estão ligados a esse primeiro nidana, esse primeiro elo aqui. Eles surgem na dependência de avidya, né? Um elo vai surgindo na dependência do outro e eles estão sempre atuando de forma simultânea, fazendo com que a gente fique nesse processo, esse processo de vir a ser, esse processo de ter que renascer compulsoriamente e compulsivamente. E aqui a gente tem um exemplo, essa parte aqui não dá para ver tanto direito, né? Mas nesse círculo que está em volta desses três animais aqui, a gente tem dois caminhos. O caminho preto aqui seria o que acontece com aqueles que seguem um karma não auspicioso, que aí podem parar no reino animal, podem parar, seriam os estados de sofrimento, né? Claro que a gente não precisa levar literalmente que pessoas vão renascer como animais, isso é uma discussão complexa. Tanto no budismo atual, né, muita gente duvida disso, e eu sei que a teosofia também não admite essa possibilidade da mônada regredir, do ser humano poder renascer em outros reinos. Mas, enfim, vamos deixar essa discussão para lá, já conversamos bastante sobre isso. Mas representaria aqueles reinos não auspiciosos. Então, o reino dos animais, o reino dos fantasmas famintos e o reino infernal. Aqui é um ser infernal, né, mas aqui embaixo, nesse ponto preto. E aqui nesse ponto branco, nesse semicírculo branco, nós vemos os reinos mais auspiciosos do Kamadatta, do mundo das sensações, do mundo dos desejos. O reino humano, em primeiro aqui, que a gente vê. O reino dos semideuses. E, por fim, o reino dos deuses, né? O reino humano, Manushya, em sânscrito. Por que é chamado de Manushya? Porque a gente tem manas ativado, né? O que caracteriza o ser humano é justamente ter essa faculdade, ter esse quinto princípio, ter o pensamento bastante ativado. E com o pensamento nós somos capazes de ou piorar o nosso aprisionamento ao samsara, ou então de nos libertarmos do samsara. Aí vai depender de como a gente vai direcionar o nosso pensamento. Se a gente vai fortalecer o princípio mais baixo de Kama, né? Vai fortalecer a questão das sensações, dos desejos ligados aos sentidos, ou então se a gente vai voltar a nossa mente concreta para os mundos mais abstratos, para a reflexão, para a intuição, para o desenvolvimento da virtude, para Budi, para a nossa mente mais espiritual, a nossa mente mais intelectual, né, para esse estado mais desperto que está atrofiado em nós e que a gente precisa despertá-lo, mas para despertá-lo tem que antes depurar manas. Mas o ser humano em sânscrito, então, ele é chamado de Manushya. Se a gente até fizer a comparação, né, o inglês é uma língua aparentada do sânscrito, são todas línguas indo-europeias, assim como o português, o latim, o grego, todas essas línguas, né, que derivaram do latim, do grego, elas de certa forma têm um certo parentesco com o sânscrito, são todas do mesmo tronco. Como que a gente chama homem em inglês? A gente chama de man. Então há uma relação aqui, uma raiz indo-europeia entre essa palavra man, homem, e a palavra manushya em sânscrito. Justamente é aquele que pensa. E a gente vai ter então o Asura, que é o semideus, e vai ter o Deva, que traduzido como Deus. Então essa é a roda do samsara. Né? O Tsongkhapa, na verdade, ele não chega a evocar essa imagem da roda do samsara no texto, mas eu achei interessante, porque essa roda ela é sempre associada a esse ensinamento dos 12 Nidanas. Né? Eu achei interessante trazer a roda, já que íamos trabalhar com esse tema hoje.